Olá, encantadores de histórias, sejam bem-vindos a mais um episódio impactante da minha vida. Meu nome é Marcela, tenho 26 anos, e sou casada com o Jonas há 7 anos. No começo, nosso casamento foi uma verdadeira lua de mel. Compartilhávamos sorrisos, planos e sonhos, e a vida parecia fluir com leveza e cumplicidade. No entanto, as coisas mudaram quando uma série de acontecimentos abalou nossas vidas e, confesso, nossa relação. Tudo começou com a perda de duas pessoas muito importantes para nós. Após a morte do meu sogro, minha sogra veio morar conosco. Pouco depois, também perdi minha mãe, e essa perda me devastou de uma forma que não consigo descrever. Desde então, decidi me afastar temporariamente do trabalho para cuidar da casa e da minha pequena filha, Anne, que tem apenas 4 anos. Ela é minha maior motivação para seguir em frente, à luz nos meus dias sombrios. Como arquiteta, sempre fui apaixonada pelo meu trabalho, mas a dor era grande demais, e preferi focar em minha família. Demiti todos os funcionários, a cozinheira, a babá, a faxineira. Eu precisava desse tempo, desse espaço para me reorganizar. Nos primeiros dias, parecia que tudo iria se ajeitar. Eu poderia cuidar da casa, de Anne, e dar o suporte que Jonas precisava. Mas aos poucos, o convívio com minha sogra começou a me desgastar. Ela tem uma mania obsessiva por limpeza, horários exatos para as refeições, e exige que tudo esteja sempre no seu padrão. Anteriormente, quando eu recebia queixas dos funcionários sobre ela, achava que era exagero. Mas agora, convivendo com ela 24 horas por dia, vi que não era nada disso. Nosso lar passou a parecer mais com um campo de batalha. Cada mínima coisa parecia ser controlada. Mesmo quando eu fazia o meu melhor, parecia que nada agradava. Senti-me sufocada, com cada passo observado, cada ação questionada. A pressão se tornou tanta que decidi falar com Jonas. Eu me sentei com ele, um pouco nervosa, e disse: Jonas, sua mãe precisa entender que eu sou uma só. Eu já estou cuidando da casa, da Anne, e ainda lidando com o luto. Ela não pode me cobrar dessa forma. Ela não vê o quanto estou me esforçando. Jonas suspirou, hesitante. Amor, entenda, ela é uma senhora de idade. Pessoas assim já perderam a paciência há tempos, elas querem tudo no ritmo delas, do jeito delas. Eu senti uma pontada de frustração. Era nossa casa. Eu me virei para ele, tentando conter a raiva. Jonas, não é justo. Eu demiti todos os funcionários para cuidar de tudo sozinha. Só quero que ela me dê um pouco de paz, ou ao menos entenda o que estou passando. Ele me olhou com um misto de cansaço e compreensão, dizendo que iria conversar com ela. Ele saiu e eu senti meu coração acelerado, as mãos trêmulas, sem saber como ela reagiria. Eu mal pude acreditar na cena. Ver a Teresa se oferecer para lavar a louça foi como assistir a um milagre acontecendo ali na minha cozinha. Uma parte de mim queria perguntar se estava tudo bem, mas outra queria apenas aproveitar esse raro momento de trégua. Então, voltei para o sofá, e Anne, toda animada, se aconchegou do meu lado para continuarmos o filme. Ela sorria e balançava os pezinhos, enquanto eu tentava relaxar e esquecer os últimos dias. Enquanto o filme rolava, não pude evitar escutar murmúrios vindo da cozinha. Teresa falava algo com o Jonas, mas a voz estava baixa, e eu não conseguia distinguir as palavras. A curiosidade me corroía, mas preferi não interromper, fingindo que estava completamente focada no filme com Anne. Após alguns minutos, o som de pratos e copos cessou, e Jonas e Teresa retornaram à sala, ambos com expressões difíceis de ler. Teresa parecia levemente mais calma, embora ainda estivesse um pouco fechada. Jonas se sentou ao meu lado, colocou o braço sobre meus ombros e sussurrou: conversei com ela, amor. Ela prometeu tentar, vamos dar tempo, ok? Eu sorri, sentindo uma esperança renovada, embora soubesse que essa batalha estava longe de terminar. Mas então, algo inesperado aconteceu. Anne, inocente, perguntou para a avó: vovó, você vai morar com a gente para sempre? O clima pareceu congelar por um segundo. Teresa olhou para mim e para Jonas com uma expressão de surpresa,
como se estivesse sendo desafiada a responder aquela pergunta simples, mas carregada. Ela respirou fundo, ajeitou o cabelo e respondeu com um tom mais suave do que o habitual: "Ah, minha querida, enquanto eu precisar. Mas prometo ser uma boa companhia." O resto da tarde se desenrolou sem maiores atritos. Era como se todos estivéssemos cansados daquela tensão constante. Por um instante, tivéssemos encontrado uma forma de coexistir em paz. Aproveitamos o restante do bolo e da companhia uns dos outros enquanto o sol se punha, banhando a sala com uma luz dourada e suave. No final do dia, eu sabia que ainda tinha desafios a enfrentar, mas também percebi que, talvez, com paciência e pequenas concessões, poderíamos encontrar uma maneira de seguir em frente juntos, como uma verdadeira família. Naquela noite, jantamos em uma paz inesperada. Preparei uma lasanha que todos elogiaram, e mesmo que Teresa, minha sogra, mantivesse seu habitual silêncio, notei que ela estava mais leve, especialmente enquanto brincava com Anne. Era raro vê-la assim, relaxada e envolvida. Quando terminamos, Jonas e eu fomos lavar a louça, e, para minha surpresa, ela se ofereceu para secar. Agradeci, mas expliquei que não precisava, já que usávamos o secador. Teresa então seguiu com Anne para o quarto, onde começou a mostrar álbuns antigos, fotos do pai de Jonas, e isso me tocou. Era como se ela estivesse tentando trazer algo de seu passado para nossa família, compartilhando memórias. Na manhã seguinte, uma surpresa ainda maior me aguardava. Ao acordar, senti o cheiro irresistível de café fresco, e quando desci, vi a mesa do café da manhã posta de forma encantadora. Havia frutas, bolo, pães, pão de queijo, tudo tão farto que, por um momento, fiquei sem palavras. Jonas chegou à cozinha antes de mim e exclamou, impressionado: "Uau, mãe! Esse é o café que eu estava com saudade." Ele se aproximou e deu um abraço nela, o que a fez sorrir orgulhosa. "Sim, filho, fiz especialmente para vocês. Achei que seria um bom começo de dia." Eu me sentei, ainda surpresa com a gentileza dela. Perguntei: "Nossa, Teresa, você fez tudo isso sozinha?" Ela assentiu, satisfeita. "Sim, eu fiz o bolo, fui buscar os pães e pão de queijo na padaria. Adorei preparar isso para vocês, é bom sentir que posso ajudar também." Jonas e eu trocamos um olhar de cumplicidade. Pela primeira vez em muito tempo, senti que estávamos todos juntos, numa harmonia verdadeira. E, enquanto ele se preparava para sair para o trabalho, percebi que, talvez, a fase turbulenta estivesse se dissipando, dando lugar a um novo começo. Essa manhã parecia um sinal de que, com pequenos gestos, estávamos nos redescobrindo e criando uma conexão real, ainda que construída lentamente e com muito esforço. Fiquei parada ali na cozinha, sentindo o peso do que acabará de acontecer. As palavras duras de Teresa ecoavam na minha mente, me deixando confusa e magoada. Eu não queria que as coisas fossem assim. Estava tentando construir uma convivência pacífica, mas parece que minhas tentativas estavam sendo interpretadas de forma completamente errada. Suspirei fundo e terminei de arrumar o almoço, mesmo sabendo que ela não desceria. Anne, inocente, perguntou onde estava a avó, e eu apenas respondi que ela estava descansando, tentando esconder minha própria angústia. Sentamos para almoçar, só eu e Anne, e a ausência de Teresa na mesa era gritante. O silêncio era quase ensurdecedor. A tarde se arrastou. Em momentos como esse, eu queria pegar o telefone e falar com Jonas, mas sabia que ele estava ocupado. Estava perdida em pensamentos, tentando entender o que fazer a seguir. No meio da tarde, tomei coragem e subi até o quarto de Teresa. Bati na porta, e após alguns segundos, ela abriu. Seus olhos estavam vermelhos, como se tivesse chorado, e isso partiu meu coração. Antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, eu fui sincera: "Teresa, não quero que você se sinta assim. Eu só queria desabafar, porque cuidar de tudo sozinha tem sido mais difícil do que eu imaginava." Eu não quis te magoar. Ela me olhou com um misto de mágoa e cansaço, mas algo em seu olhar pareceu amolecer. "Marcela, eu vim para cá para ajudar e me sentir útil. Só que, às vezes, me sinto tão fora do meu lugar, como se estivesse atrapalhando."
Me aproximei e coloquei a mão sobre a dela. Você não está atrapalhando. Só precisamos ajustar as coisas. Não estou acostumada com essa rotina de cuidar de tudo, e sei que você também sente falta de sua independência. Que tal tentarmos juntas, de uma forma mais leve? Por um momento, ela pareceu refletir. Finalmente, com um suspiro, disse: tudo bem, Marcela. Talvez eu tenha sido dura demais com você. Vou tentar, sim. A partir daquele momento, ficou claro para mim que ambos os lados precisavam ceder. E ao longo dos dias seguintes, nos esforçamos para nos entender melhor. As conversas ficaram mais suaves, os olhares, mais compreensivos. Aos poucos, começamos a encontrar um equilíbrio, como duas mulheres que, apesar de suas diferenças, desejavam o melhor para a mesma família. Os dias seguintes foram pesados. A tensão parecia pesar no ar, e mesmo tentando seguir em frente, a situação estava ficando cada vez mais difícil de administrar. Tudo parecia desmoronar quando recebi a ligação de Jonas. Ele me disse, com a voz preocupada, que Teresa estava completamente chateada e que queria entender o que estava acontecendo, já que ele achava que tudo estava resolvido entre nós. Eu suspirei fundo antes de explicar. Eu acho que ela não gostou de ser cobrada sobre os deveres da casa, Jonas. Mas não foi isso que eu quis dizer. O que eu realmente falei foi que eu estava exausta das cobranças. As refeições e a limpeza não vão sair no horário que ela espera, mesmo que ela esteja aqui por um tempo. Eu não estou conseguindo dar conta de tudo, e as coisas precisam de mais paciência. Ele ouviu em silêncio, provavelmente absorvendo tudo o que eu dizia. Antes de encerrar a ligação, ele me pediu para tentar conversar com ela novamente e ajustar as coisas, mas eu já sabia que as palavras não seriam suficientes. Depois de desligar, a sensação de vazio tomou conta de mim, e foi nesse momento que a porta do meu quarto se abriu. Quando vi quem estava lá, meu coração apertou. Era Teresa. Ela entrou sem ser convidada e me encarou com um olhar pesado. Marcela, você está com algum problema comigo? Perguntou com a voz tensa. Se você quiser que eu vá embora, eu posso. Não quero ser um peso. Eu senti uma raiva crescente, mas também uma dor imensa. Não, Teresa, você não está atrapalhando, tentei responder, tentando me controlar. Mas, no momento seguinte, ela apoiou a mão no meu criado mudo e, num movimento descuidado, derrubou um vaso de flores, o vaso que minha mãe havia me dado, um presente que eu tanto amava. O som do vidro quebrando foi como uma lâmina afiada, cortando fundo no meu coração. Ela olhou para o vaso destruído e, instantaneamente, seus olhos se encheram de arrependimento. Desculpa, Marcela, ela murmurou, tentando alcançar os cacos. Mas foi tarde demais. A dor da perda, combinada com o peso das palavras não ditas, me fez desabar. As lágrimas começaram a cair sem controle. Eu tentei respirar fundo, mas a tristeza tomou conta de mim, e tudo o que eu conseguia sentir era uma angústia profunda. Teresa, vendo meu desespero, recuou, pedindo desculpas novamente, e saiu do quarto, fechando a porta atrás de si. Fiquei sozinha, sentada no chão, cercada pelos cacos do vaso e pela sensação de que o que quer que estivesse tentando construir entre nós estava indo por água abaixo. Eu estava exausta demais para seguir em frente, mas sabia que tinha que enfrentar isso. Já era hora de pegar Anne na escola, e eu sabia que não estava em condições de fazer isso. Peguei o telefone e pedi a Jonas para buscá-la. Eu não estou bem, disse-lhe, com a voz trêmula. Quando Anne chegou em casa, o clima estava estranho, e ela, como sempre, foi direta. Olhou para mim e depois para a porta fechada do quarto de Teresa, sem entender. Sua primeira reação foi se dirigir à mãe de Jonas, como se tentasse entender o que estava acontecendo. Eu sabia que não conseguiria esconder por muito tempo. A tensão estava no ar, e a verdade viria à tona, de qualquer maneira. Naquela noite, o que aconteceu no quarto mudou tudo. Jonas entrou com fúria, batendo a porta com violência, seus olhos cheios de raiva. Ele gritou, sua voz cortando o silêncio pesado do ambiente. Marcela, minha mãe está lá no quarto chorando. Quando ele entrou,
seus olhos se fixaram no vaso quebrado, aquele que minha mãe me dera, a única lembrança que restava dela. Jonas parou por um momento, paralisado. Então, com uma expressão de incredulidade, perguntou: Você quebrou o vaso? O vaso que sua mãe te deu? A única coisa que ela me deixou. Eu olhei para ele, tentando me manter calma, mas as palavras saíram antes que eu pudesse pensar. Não fui eu. Foi a sua mãe. Ele parecia não entender, o choque estampado no rosto. Olhou para o vaso, depois para mim, e repetiu: Minha mãe? Como assim, ela não falou nada? Foi nesse instante que minha sogra apareceu. Ela entrou com passos rápidos e, sem hesitar, disse: Foi sem querer, eu esbarrei. Eu estava sem palavras. A dor me apertava, mas a sensação de impotência era maior. Jonas e eu começamos a recolher os pedaços do vaso, jogando-os no lixo, como se nada pudesse ser feito. Ele, irritado, pediu que sua mãe se afastasse e fosse ficar com Anne, nossa filha. No dia seguinte, quando finalmente saí do quarto, percebi que minha sogra havia arrumado toda a casa. O esforço dela estava visível, mas havia algo de estranho naquele gesto. Eu me mantive em silêncio, o peso no coração me consumindo, quando ouvi a voz de Anne. Ela entrou na sala e, ao ver a casa limpa, disse: Nossa, vovó, você fez isso na casa? A casa está muito cheirosa. Jonas, rindo, completou: É, mãe, quando você estava no controle da casa, ela estava um brinco. Achei que não estava escutando, mas aquelas palavras cortaram como uma faca. A tristeza tomou conta de mim. Como se eu não fosse capaz de manter minha própria casa em ordem, como se eu fosse menos capaz de cuidar de tudo. A dor que senti foi tão grande que nem consegui responder. Encostei a porta do quarto com um golpe de desespero. Foi então que ouvi batidas na porta. Teresa, minha sogra, entrou com um sorriso forçado. Ela se aproximou e, de forma quase maternal, disse: Vamos levantar isso? Já passou, chega com isso. Eu não conseguia lidar com isso, não estava bem. A dor era muito forte, não por causa dela, mas porque tudo me lembrava minha mãe. Ela percebeu, mas continuou tentando se aproximar, como se nada tivesse acontecido. Não está bem? Então, me ajuda a limpar as janelas. Preciso de ajuda. Olhei para ela, não sabia como reagir. Perguntei onde estava Anne, e ela me respondeu que já tinha ido para a escola. Jonas estava no trabalho. Fiquei ali, com aquele nó no estômago, sem saber o que fazer. Teresa pediu para que eu segurasse a escada enquanto ela subia. Fui até a cozinha buscar a Cândida e entreguei a ela. Mas foi nesse momento que algo estranho aconteceu. Quando abaixei a cabeça, olhando para cima, senti algo ardente nos meus olhos. Teresa havia jogado o produto diretamente em meu rosto. A dor foi insuportável. Eu gritei, desesperada: Socorro! Está queimando meus olhos. Socorro! Ela parecia não se importar. A risada dela ecoou pelo quarto, mas a visão começou a falhar. Tudo ficou turvo, a escuridão tomou conta de mim. Eu não conseguia ver, mal conseguia respirar. Teresa! Por favor, me ajuda. Eu não consigo ver nada. Mas ela apenas riu, sem pressa de agir. Só então, com uma calma que me assustou, ela disse: Só um momento. Vou pegar o carro. Ela demorou, como se estivesse escolhendo cada movimento com precisão, pegando as chaves do carro e ligando-o sem pressa. Quando finalmente me levou ao hospital, tudo estava em um borrão. Minha mente estava em pedaços, e a única coisa que eu conseguia pensar era: por que ela havia feito aquilo? Enquanto eu era levada para o hospital, as palavras de Teresa ecoavam na minha mente, mas meu corpo estava tão fraco, tão perdido, que só conseguia reclamar da dor e da confusão. A sensação de que meus olhos estavam se apagando, a visão ficando cada vez mais turva, era aterrorizante. Tentava falar, mas mal conseguia articular as palavras.
Por que você fez isso comigo? Eu gritei, minha voz quase inaudível entre o medo e a dor. O que você fez comigo? Ela, sem demonstrar nenhum pingo de compaixão, me mandava calar a boca com raiva. Suas palavras eram cortantes, frias, como se eu fosse uma criança desobediente. Cala a boca, senão vou bater no carro. Vou te matar com esse falatório. Teresa respondeu com uma voz tensa e nervosa. Eu, desesperada, comecei a sentir o peso da situação. Você me machucou. Eu não consigo enxergar. Me deixou cega. Minha voz se tornou um sussurro, o pânico me consumindo. Teresa, de forma distante, respondeu com uma frieza assustadora. Eu te deixei cega? O produto escorregou da minha mão. Mas eu sabia o que tinha acontecido. Eu sabia que ela havia jogado de propósito, não era um acidente. Meus olhos ardiam como se estivessem sendo consumidos por fogo. Não conseguia mais ver, nem respirar direito. Não. Foi você. Você jogou de propósito. Minha voz estava ficando fraca, mas a raiva e o medo me davam forças para insistir. Ela me olhou com um sorriso forçado, irritada. Se você não parar de falar isso, eu não vou te levar para o hospital agora. Ligue para Jonas, ligue para Anne. Eles podem me ajudar, mas você vai parar de falar assim. Eu tentei, com o que restava de forças, buscar meu celular, mas a dor me consumia. A cada palavra, eu sentia que ela me desprezava mais. Ela riu, sem sequer disfarçar a crueldade. Ah, se você soubesse onde estão. Nem perto de você eles estão. Vou te deixar em qualquer hospital, e você que se vire. Eu estava aterrorizada, sem saber o que esperar. A tensão no carro era palpável, a raiva e o desespero no ar. Mas, então, ela parou o carro de repente. O som da porta sendo aberta e a sensação do asfalto frio me chocaram. Aqui, pode sair, ela disse sem nenhuma preocupação. Eu te deixei em um hospital. Agora, vá. Eu, atordoada e com os olhos embaçados pela dor, tentei entender onde estava. Não sabia o nome do hospital, nem onde ele ficava. Só sentia um vazio profundo. Fui até a porta, meus passos estavam descoordenados e minhas mãos tremiam. Pedir ajuda foi a única coisa que restou. Corri para os estranhos, desesperada. Por favor. Alguém me ajude. Minha voz falhou, mas consegui me aproximar de uma enfermeira que estava perto da entrada. Eu não consigo ver. Eu preciso de ajuda. Ela me olhou com compaixão e, sem hesitar, me conduziu para dentro do hospital. O que acontecia com meus olhos, eu não sabia. Mas naquele momento, a única coisa que eu queria era que alguém me ajudasse, que alguém me desse o que Teresa havia me negado, compaixão. O médico me atendeu rapidamente. Ele fez perguntas, mas eu mal conseguia responder. A dor era intensa, e a angústia de não saber o que acontecia com a minha visão estava me consumindo. Eu só conseguia pedir uma coisa. Me ajudem, por favor. Fui atendida no hospital, logo após minha sogra me largar lá, com a falsa impressão de que eu estava cega. Eles pensaram que estavam no controle, mas eu estava determinada a reverter minha situação. Após semanas de tratamento, minha visão foi recuperada. Fui bem atendida pelos médicos, e logo percebi que eles, acreditando que estavam em segurança, estavam cuidando de minha filha e usando o meu cartão de crédito. Quando retornei para casa, comecei a procurar pistas sobre onde eles estavam. Então, descobri que haviam feito uma compra com meu cartão e estavam indo para Paris. Foi então que tomei uma decisão firme, bloqueei todas as minhas contas bancárias e acionei a polícia. No mesmo momento, reservei um voo para Paris, com um único objetivo: desmascará-los e recuperar minha filha. Ao chegar no aeroporto de Paris, me disfarcei com óculos escuros. Eles estavam lá, conversando e sorrindo, totalmente alheios ao que estava prestes a acontecer. Então, ouvi minha filha, com sua voz doce e cheia de saudade. Papai, cadê a mamãe? Eles, tentando disfarçar, responderam rapidamente.
A mamãe está vindo, filha. Mas ela, com a inocência de quem sente a ausência de algo, perguntou. Mas faz muito tempo que eu não vejo minha mãe. Eles continuaram com a mentira, dizendo que eu já estava na casa para onde estavam indo. Foi então que decidi agir. Me aproximei discretamente e cutuquei o ombro de Jonas. Quando ele se virou, sua expressão de surpresa foi indescritível. Ele ficou paralisado, com a mão na boca, tentando entender o que estava acontecendo. Eu, calmamente, tirei os óculos escuros e disse: Oi, Jonas. Foi como se o chão tivesse caído sobre ele. Minha filha, ao me ver, correu em minha direção, me abraçando com força. Mamãe, você está aqui. Eu a abracei de volta e, com firmeza, olhei para eles e disse: Acham que vão para algum lugar sem mim? Eles começaram a gaguejar, tentaram justificar o injustificável. Jonas, tentando se segurar, disse: Mas você não estava cega. Você foi largada naquele hospital. Eu os encarei com raiva e determinação. Não, agora vocês vão responder pela justiça. Gritei em voz alta. Policiais. Peguem ele. Foi imediato. A polícia se aproximou e prendeu Jonas. Minha filha, sem entender completamente, olhou para mim e perguntou: Mamãe, o que o papai fez? Eu a segurei firme, olhando em seus olhos, e disse: Papai fez algo muito feio, minha filha. E a vovó também. Ela não entendia tudo, e eu sabia que, com o tempo, quando fosse mais madura, eu explicaria tudo. Por enquanto, a proteção dela era o mais importante. Vamos, filha, vamos curtir nossa viagem a Paris. Falei, tentando acalmá-la. Jonas e minha sogra ficaram presos, sem visitas, sem nenhum recurso. Eles pagariam pelas escolhas cruéis que fizeram. Eu continuei vivendo em Paris, longe de tudo aquilo que me fez sofrer. Vendi minha casa e tomei uma decisão definitiva, fiz uma lei protetiva contra mim e contra minha filha. Eles nunca mais chegariam perto de nós. E assim se encerra mais uma história aqui neste canal. Deixe um comentário, compartilhe e se inscreva para mais histórias. E, por favor, me conte, onde você ouviu essa história?